Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Ah, que bênção! Poder exaltar a Deus, glorificá-lo, cultuá-lo. Quem está feliz aqui, amém? Dá um abraço quem está perto, diga: Deus vai falar contigo hoje. Que bom participar desse culto lindo com você, que bênção, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Quem ama vir à casa do Senhor? Eu amo vir na igreja. Hoje eu vim com os meus filhos cedinho aqui e foi tão legal. O Beni anotando a palavra, daí eu fui perguntando, eles sabiam, estavam afiados, participaram aqui, depois lá no infantil, uma bênção, né? É gostoso demais servir a Deus. Bom, quantos creem que Deus vai fazer coisas surpreendentes esse ano? Você vai ver coisas que você nunca viveu com Deus. Você crê nisso? Amém? Eu creio, Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida. Mas para vivermos o novo de Deus, a gente tem que colocar a nossa vida na balança. Eu não sei, começo do ano a gente faz objetivos, né? Metas, alvos de fé para o ano. Eu normalmente separo em 6 áreas. Estava ensinando o Benício a fazer planejamento de vida. Foi um barato esse ano. A meta dele, sabe qual que é? Fazer 100 embaixadinhas. Achei demais. Tão legal. E a gente coloca lá os alvos e busca alcançá-los, celebrá-los. Ele tem, por áreas específicas da vida, ele tem alvos. Esse ano o alvo dele espiritual é se batizar, vir mais na igreja e ler a Bíblia toda. Olha que lindo. Com 9 anos, aleluia, vai terminar a Bíblia. Estou feliz. Então eu não sei quais são os seus alvos, mas o que Deus me falou é que se a gente quer viver o novo de Deus, a gente tem que, sim, ter alvos de fé. A gente tem que obedecer ao Senhor. E a gente tem que ter comportamentos que nos permitem chegar lá. Semana passada nós começamos a pôr a vida na balança. E eu pedi para você começar a medir se você agradecia mais que reclamava. Quem que tentou medir na balança aqui? Essa semana você agradeceu mais que reclamou, amém? Não senti firmeza. Quem agradeceu mais que reclamou essa semana, levanta a mão. Aleluia, tá bom? Hoje eu quero também te convidar a subir na balança de novo. E não adianta tentar trocar a balança, que a Bíblia não tem como trocar. Ela é o parâmetro. E a gente vai olhar o que a gente precisa ajustar na nossa vida para viver todo o bom propósito de Deus. Quem deseja isso? Amém? Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 12, versículo 1 a 16. A Bíblia diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e vi que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída.
Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Levanta a mão assim, sinal de rendição, repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo essa noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Sabe, o livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. Quem aqui é líder? Levanta a mão. Se você nunca leu o livro de Números, eu quero te desafiar a fazê-lo. Ao contrário do que o nome propõe, o livro não trata apenas de números. O livro vai tratar sobre os conflitos que Moisés viveu enquanto liderava o povo na direção do propósito de Deus, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, o lugar das promessas de Deus. Mas o que eu acho interessante é que à medida que a Bíblia vai contando para nós os conflitos, as rebeliões, as intrigas, a Bíblia também apresenta comportamentos que Deus esperava do seu povo. Semana passada nós estudamos a respeito de um desses comportamentos. Deus esperava que o seu povo agradecesse, mas que reclamasse. Portas se fecharam para muitos do povo de Deus porque eles reclamavam demais. Hoje eu quero falar de um outro comportamento que pode abrir ou fechar portas. Sabe, existem posturas certas e erradas, comportamentos que abrem portas e que fecham portas. Hoje eu quero falar quando trocamos o encorajamento pelas críticas. Sabe, líderes do povo de Israel não puderam participar do novo de Deus. Não entraram na terra prometida porque eles criticavam mais do que encorajavam. Quando eu estava preparando essa série de mensagens, a imagem que me veio na mente foi aquelas balanças antigas, sabe? Que de um lado tem um prato e de um outro prato. Lembra daquelas balanças? Semana passada eu falei para você tentar medir. Um prato era a gratidão e o prato as reclamações. Quando a balança pende para o lado das reclamações, a gente trava, a gente para. Quem mediu assim? Faz assim com a mão. Para que lado pesou a balança? Hoje eu quero pedir para você mudar os pratos. A gente vai colocar agora críticas e encorajamento. Hoje eu vou te convidar a avaliar se você encoraja mais do que critica. Faça assim com as mãos mais uma vez. Em nome de Jesus, se na balança da tua vida tem mais encorajamento do que crítica, portas de Deus vão se abrir para você. Quem quer encorajar mais do que critica? Levante as mãos. Mas pastor, por que isso é tão importante? Encorajar mais do que criticar. Em primeiro lugar, a ciência vai mostrar para nós que o encorajamento é muito mais poderoso para moldar comportamentos do que a crítica. Quem estudou um pouco de psicologia já ouviu falar de Skinner. Skinner é o pai da psicologia comportamental, chamado behaviorismo. E ele era um estudioso dos comportamentos. Ele fez um experimento chamado a caixa de Skinner. A caixa de Skinner era uma caixinha onde se colocava os ratos. E se o rato tinha um comportamento esperado, ele recebia estímulos positivos e por vezes estímulos negativos. Quando ele apertava a alavanca, recebia o estímulo positivo, comida, água. Por vezes o estímulo era o negativo, choque. Sabe, os estudos comprovaram
que o estímulo positivo é muito mais poderoso para moldar comportamentos do que o negativo. Quem é casado aqui? Deixa eu te falar, o seu marido não é um rato, mas experimente encorajá-lo mais que criticá-lo. A resposta é maravilhosa. Você pode reclamar com ele todos os dias que ele deixa a toalha no lugar errado, que o banheiro não está arrumado. Mude a abordagem. Quando ele deixar um pouco arrumado, fala: meu amor, eu fiquei tão feliz. Hoje eu entrei no banheiro e parece que você não passou por lá. Que maravilha. Sabe, o encorajamento, ele é poderoso para, sim, mudar comportamentos. Ei, em nome de Jesus, você vai encher a tua casa de encorajamento. Você vai encher o lugar que você trabalha de encorajamento. Sim, isso é poderoso. Agora, eu estava pesquisando e encontrei um outro estudo. O pastor, antes só o pastor Nassif falou para mim uma piada aqui que eu achei um barato. Sim, pastor, perdão, eu vou ocupar você. Ele disse que o leão casou na floresta e os animais começaram a vir dar presentes. Chegou o rato com um cheque, disse: meu irmão, está aqui teu presente. O leão disse para ele: quem te deu liberdade para me chamar de irmão? Sou leão, você é um rato. E ele então entregou o cheque e falou: não se preocupa não, antes de casar eu também era um leão. Sabe? Ei, quem quer? Obrigado, pastor Nassif. Salve de palmas, pastor Nassif, pela piada. Foi boa a piada. Quem quer encorajar mais do que criticar? Eu vi uma outra experiência nos Estados Unidos, que era James, é uma pesquisadora, neurocientista. Ela fez pesquisas com crianças de 7 a 11 anos. A pesquisa consistia em ver os efeitos da crítica na educação dos filhos. Eles pegaram os pais, submeteram eles a uma série de questionamentos e classificaram as famílias por níveis de críticas parentais. As casas que tinham mais críticas e as casas que tinham menos críticas. E então, depois submeteram as crianças a uma série de questionamentos. Apresentavam para elas gravuras e pediam para que elas pudessem falar o que as gravuras representavam: ira, alegria, tristeza. Sabe, as crianças que eram submetidas a um nível maior de crítica, elas tinham dificuldade de interpretar as gravuras, as emoções. Mas por quê? Porque para lidar com a crítica ácida, insistente, elas criaram mecanismos de autodefesa. Por vezes desconectavam o cérebro, ou então reprimiam as emoções. Só que com o tempo elas começaram a ter dificuldade de interpretar as emoções das pessoas. E aí começaram a ter problemas sociais. Essas crianças se mostraram mais propensas a terem ansiedade e depressão. Sabe por quê? A crítica que é feita do jeito errado, ela faz mal. Hoje eu quero te desafiar a encorajar os outros. A Bíblia ensina que devemos fazer assim. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia vai dizer: encorajem uns aos outros todos os dias. Repete comigo: encorajem uns aos outros todos os dias. Eu estava fazendo o culto doméstico e eu li esse versículo para as crianças. E a Nina perguntou: pai, o que é encorajamento? Falei: filha, encorajamento é dar coragem, estimular, motivar, impulsionar. Nós vamos fazer um exercício prático aqui agora. Nós vamos encorajar uns aos outros. E aí nós, então, começamos a falar, elogiar, motivar aqueles que estavam indo bem em alguma área em casa. Eu comecei falando para a mamãe, depois para a Nina, depois para o Beni, e chegou a minha vez. Eles tinham que me encorajar. O Beni começou então falando assim: pai, depois da cirurgia do coração você está muito melhor. Eu falei: é mesmo? Por quê? Depois da cirurgia, você joga ping-pong comigo, você joga bola comigo, você faz cultinho todo dia. Pai, você está muito legal. Aí foi a vez da Nina. A Nina falou assim: pai, você está muito mais legal depois da cirurgia. Eu falei: eu era chato antes. Ela deu uma risadinha e falou: mas por quê? Pai, agora você está me ensinando música. Você faz cultinho com a gente todo dia, você fica mais tempo com a gente. Está muito legal.
você melhorou demais. Sabe, enquanto eles falaram, eu fiquei emocionado. Hoje eu vou voltar para casa e eu vou orar com os meus filhos, eu vou brincar com eles, porque o encorajamento deles me estimulou a continuar melhorando. Ei, quem quer trocar as críticas pelo encorajamento, levante as mãos. Você vai ver mudanças significativas entre os seus. Enquanto eu estudava esse texto, eu aprendi 3 lições que eu creio que podem nos ajudar a trocar as críticas pelo encorajamento. A primeira lição eu expliquei hoje de manhã e eu vou fazer um resumo aqui e depois vou apresentar mais 2. A primeira lição é: muitas vezes criticamos porque não entendemos que a crítica é pecado. Muitas vezes é pecado e tem efeitos negativos. Mas quando é que a crítica é pecado? Primeiro, a crítica é pecado quando ela representa maledicência. O texto vai falar que Miriam e Arão criticaram Moisés. E a palavra criticar aqui no hebraico significa falar contra, falar mal. A palavra é interessante que é um verbo que está no feminino. Quem começou a criticar foi Miriam. Por isso, provavelmente só ela foi punida e não Arão. Tá? Então, primeiro motivo, a crítica é pecado quando ela é um tipo de maledicência. Quando eu falo mal, eu falo contra. O que aconteceu? Moisés casou, provavelmente Zípora tinha morrido, e ela não concordou, como era a irmã, achou que tinha o direito de falar mal. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. Então você não deve criticar quando a crítica representar maledicência, falar mal dos outros, é pecado. Segundo, a gente aprendeu aqui que a crítica é pecado quando ela representa, sim, uma oposição ao plano e propósito de Deus. Muitas vezes nós falamos mal aquilo que Deus estabeleceu. Quem tinha colocado Moisés para liderar o povo? Deus. Moisés estava fazendo o quê? Liderando o povo na direção do seu propósito. Quando eles estavam criticando, o que eles estavam fazendo? Falando contra o plano do Senhor. Agora, cuidado. Às vezes a gente critica, nem sabe direito o que está falando. Acha que não tem problema. Mas a Bíblia vai dizer que por vezes, quando a gente se opõe ao Senhor, isso é um pecado grave. Salmo 101, versículo 5 diz assim: olha, aquele que fala mal dos outros às escondidas, eu o destruirei. É muito pesado. Sabe, às vezes você está criticando e não sabe, é Deus que mandou fazer aquilo lá. Fica quieto que você pode estar lutando contra Deus. Terceiro, crítica é pecado quando envolve motivações egoístas. Eles começaram a criticar, a Bíblia diz porque eles falavam assim: mas só Moisés, Deus só fala através de Moisés, Ele não fala através da gente. E eles então, olha o versículo 2, e eles começam a falar, reclamar, porque na verdade existiam ambições. De alguma maneira a Miriam estava se sentindo preterida, porque Deus pegou do espírito de Moisés e levantou outros líderes. Ela era uma líder importante na casa de Israel, mas agora ela se sentiu preterida. Sabe por que a gente critica muitas vezes? Porque a gente está inseguro. Inseguro em relação ao que Deus deu para nós. Normalmente a gente critica pessoas que atuam na mesma área que a gente, já percebeu? Porque o sucesso do outro te incomoda. Já parou para pensar? Talvez você não esteja muito seguro do que Deus te deu. E aí rebaixar o outro faz bem para a tua estima. Cuidado, é pecado. Ou talvez tenha um plano, um projeto de poder. Tem muita gente que manipula as coisas, usa a crítica para manipular. Porque tem uma ambição egoísta, e isso é pecado. Nessa igreja, nenhum pastor está autorizado a publicar nada. Se publicar, você pode chamar a atenção dele, criticando pastores de outras igrejas e outros movimentos. Por quê? Pastor, por que não está autorizado? Porque eu não quero, de maneira nenhuma, me colocar contra algo que Deus pode estar fazendo. Sou louco de lutar contra Deus. Não pode.
Aqui a gente só fala bem dos outros. Aqui a gente só abençoa. Você entendeu? Amém? Quantos concordam com isso? Aleluia. É pecado também quando é um gesto de tolice. É muito interessante quando Arão vai confessar o pecado, ele fala: o pecado que tão tolamente cometemos. Como assim? Tem crítica que é só um gesto de tolice. O que você ganha com ela? Nada, só problema. Mas mesmo assim você abre a boca para falar. Já percebeu? Não acrescenta nada na tua vida, só arranja problema. É uma tolice. Simei, quando Davi está saindo, fugido de Absalão, ele vai para a encruzilhada, começa a tacar terra, começa a falar. Davi na hora não faz nada, mas quando Salomão assume o poder, fala: ó, dá um jeito nesse cara lá. Ou então aqueles meninos começaram a tirar sarro da careca do Eliseu. Você lembra desse texto? Aí ele faz uma oração e as ursas pegam os meninos. Que morte besta. Imagina você contar para os outros: morrer porque os ursos me mataram porque eu chamei o profeta de careca. Que besteira. Tem gente que não cresce na vida porque critica tudo e todos. E cria inimigos. Você está entrando em briga que Deus não mandou você entrar e você sabe. Está entrando de teimoso. Para agora em nome de Jesus. Tem crítica que está fazendo que não vai acrescentar nada na tua vida, só vai te trazer problema. Fica quieto. Eu gosto de Eclesiastes quando ele fala assim: não insulte o rei nem em pensamento. Pode um passarinho passar e contar para ele. Ou um ser alado ir lá contar o que você diz. Tem gente que critica tudo e todos. Isso é tolice. Pastor, quando não é pecado criticar? Olha o que diz Efésios 4:29. O padrão é esse: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificação dos outros, conforme a sua necessidade. Quando é que posso criticar? Quando é para levantar, quando é para edificar, quando é para ajudar. Mas daí eu não faço para os outros, eu faço para a pessoa e ela é uma ajuda de Deus na vida dela. Quem entendeu aqui? Amém? Meu pai tinha um jargão que ele falava assim, quando ele começava a querer puxar os assuntos, sabe, os causos da igreja, sempre tem. E aí a gente às vezes queria tirar do pai, arrancar alguma coisa, e ele falava assim: não edifica. E aí eu lembro que a gente tentava tirar, não edifica. Meu pai tinha um voto com a minha mãe, que eles não ficavam falando dos problemas da igreja, nem das pessoas da igreja para nós. Porque uma criança não entende que aquele cara está criticando teu pai, depois está abraçando ele e está tudo bem. Por isso muito filho de pastor vai embora da igreja. E eles fizeram um voto de não compartilhar com a gente, para que nós crescêssemos amando a igreja. E deu certo. Eu amo tanto, amei tanto e amo tanto essa igreja, que virei pastor dela, aleluia, porque o meu pai me ensinou assim. Amém? Quem quer que os filhos venham na igreja? Não critica a igreja na mesa, na hora do almoço. Cuidado. Amém? Segunda lição: quais são as consequências da crítica? Da crítica que não é construtiva. Quais são as consequências? Olha só o que aconteceu com Miriam. Primeiro, a crítica que não é construtiva, ela atrai o juízo de Deus. Versículo 9 diz: acendeu-se a ira do Senhor contra eles. Cuidado, existem críticas que você está fazendo que podem provocar ira no Senhor. Segundo, versículo 10, as críticas de Miriam trouxeram doença. Como é que Deus castiga? Deus traz lepra. Agora, eu creio que quem critica demais normalmente fica doente. Já percebeu? Sabe por que a pessoa amarga? Aquilo somatiza. Vai estourar no estômago a acidez das suas palavras. Vai estourar no teu corpo, na tua cabeça, na tua pele. Vai virar um câncer. Pastor, é verdade. Pode notar. Eu conheço pessoas que são muito críticas. Pode notar, depois de uns anos você vai ver ela adoecendo. Terceiro, olha que forte. E eu não estou falando só de doença emocional não, viu? Vergonha. Versículo 14, o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada? Isso é vergonhoso.
De uma maneira, o tratamento de Deus envolveu vergonha. Sabe, eu não sei quem já viu líderes da igreja, um criticando o outro na internet. O que te dá? Vergonha. Não é verdade? Por quê? Tem coisas que a gente não tem que expor para os outros. Tem gente que tem briga de família nas redes sociais. Eu falo, meu Deus do céu, não tem lugar melhor para brigar. Não quero saber dos podres do teu marido, do teu filho. Não, na internet não. Você está me entendendo? Por quê? Porque envergonha. Tem coisa que a gente discute no íntimo familiar. Amém? A família a gente pode criticar. Tem gente, tu criticando é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. A Miriam é irmã. E a Bíblia diz, Deus ouviu. Não está autorizado a criticar da família, é pecado igual. A gente tem uma licença para pecar às vezes, porque eu tenho intimidade. Quem te deu essa licença? Foi Deus. Cuidado. Olha só o que gerou na vida de Miriam. Isolamento, que fique isolada fora do acampamento por dias. É tão forte isso. Quem critica demais acaba isolado. É triste. Você vê aquela pessoa que não resolveu problemas da alma e ela se tornou um crítico inveterado. Ninguém aguenta ficar do lado dela. A crítica demais traz isolamento. Talvez as suas críticas estejam afastando quem mais podia te ajudar a crescer. Talvez, sabe por que você não é promovido no teu trabalho? Porque você critica demais teu chefe. É verdade. Tem gente que não perde a bênção de ter as pessoas perto. Agora, do encorajador sempre tem gente do lado. Atraso. A Bíblia diz que Miriam ficou lá, isolada no acampamento, mas ela atrasou a marcha do povo de Deus. Todo mundo teve que ficar esperando Deus tratar a vida dela. Sabe o que acontece? Se a tua crítica não é construtiva, você está atrasando o projeto de Deus na vida dos seus. Ô pastor, é verdade. Às vezes, sem perceber, as nossas críticas afastam os outros dos propósitos de Deus. A gente traz atraso. Ei, em nome de Jesus, você vai ser um encorajador. Eu estava lendo o livro e vi a história de um cachorro, eu achei engraçado. Tinha um cachorro bom e um cachorro ruim. E o cachorro bom, ele entrou na sala dos espelhos, sabe aquela que multiplica assim, você vê uma imagem tua vira de um monte. O cachorro bom entrou na sala dos espelhos e ele começou a ver um monte de cachorro feliz, que abanava o rabo, que saltava, que estava alegre. E ele saiu daquele lugar e disse, meu Deus, que lugar maravilhoso. Vou voltar aqui outras vezes. O cachorro bravo entrou na sala dos espelhos. E ele começou a ver cachorro babando. E eles latiam um monte para ele. Ele latia para eles e eles latiam de novo. E ele começou a ficar assustado. Diz, que lugar horrível. Nunca mais volto nesse lugar. Tem muito crente que parece cachorro bravo, que fica reclamando e criticando e babando. E não fica ninguém do teu lado. Ei, presta atenção. Comece a praticar o encorajamento. As pessoas vão querer estar perto de você. Vai ter saúde na tua casa. Vai ter bênção de Deus na tua casa. O Senhor vai estender as mãos sobre você para abençoar. Quantos querem encorajar mais do que criticar? Aleluia! Terceira e última lição. Como lidar com as críticas? Sabe, eu comecei a ler esse texto também na perspectiva do líder Moisés. E quando nós somos alvo das críticas, como nós devemos lidar quando somos criticados por outros?
e estamos fazendo a vontade de Deus. Olha que interessante. Em primeiro lugar, o que é lidar bem com as críticas? Responda com mansidão. Olha o que diz a palavra de Deus. Ela vai dizer assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Eu fiquei me perguntando quando eu li esse texto, mas Moisés era tão manso assim? Quem conhece a história de Moisés sabe quando ele estava no Egito, ele viu um homem sendo injustiçado, ele matou o cara, enterrou, e aí bateu o vento e o pecado dele foi exposto, e ele fugiu do Egito. Que homem manso é esse que mata alguém? Sabe o que eu acredito? O Moisés, a mansidão, perdão, ela é um fruto do Espírito. Eu não sei se você sabe o que é mansidão, mas na perspectiva bíblica, mansidão é poder sobre controle. É por isso que Jesus é um homem mais manso que já existiu. Ele na cruz do Calvário tinha todo o poder nas suas mãos para destruir os que o feriam, mas ele tinha todo o poder sob controle, e ele foi até o final, aleluia! O Moisés, sem o Espírito, ele é um homem bravo, um cachorro bravo. Mas o Moisés, cheio do Espírito Santo, o Moisés transformado, é um homem manso. Amém? Sabe, o que Moisés fez quando criticaram ele? Em primeiro lugar, ele não fez nada. Nada. Pastor, nada. Sabe, muitas vezes quando fazemos alguma coisa, perdemos a oportunidade de deixar Deus fazer por nós. Porque Moisés ficou quieto, Deus trabalhou por ele. E ele não precisou fazer muita coisa, Deus resolveu o problema dele. Ei, tem gente aqui muito afoita. A Bíblia diz assim: a palavra branda aplaca o quê? Furor. Responda com mansidão. Responda com mansidão. Mas pastor, como? Olha, eu sou filho de italiano e eu tenho sangue quente. Quem me conhece aqui, os meninos que trabalharam comigo nos jovens, quando eu ficava bravo às vezes, eles brincavam que a minha veia ficava tão saltada que parecia uma garrafa de Coca-Cola. Eu vi o meu pai naquelas reuniões da convenção, os caras criticando, e ele falando assim com brandão. Eu falei, mas eu não consigo fazer isso, é impossível para mim. Esses dias eu estava numa reunião e estavam criticando, e eu estava orando: Senhor, me ajuda aqui. E de repente eu respondi de um jeito que eu falei: não pode ser eu. O Espírito Santo estava trabalhando em mim. Sabe, muitas vezes a gente responde do jeito errado, e ideias boas, elas ficam pelo caminho, porque quando a gente responde sem mansidão, a nossa liderança se torna questionável. Você tem razão, mas perde a razão. Sabe, em nome de Jesus, levante as mãos para o céu assim, isso. Sabe por quê? A tua casa vai ser cheia de encorajamento, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai responder aos dilemas, às crises, às intrigas com os irmãos, as intrigas de família, as reuniões difíceis, com a ajuda do Espírito Santo. Clame agora: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida. Segunda coisa que Moisés fez: ele intercedeu por aqueles que criticaram. Ore. Sabe, quando a gente ora por aqueles que nos fazem mal e criticam, Deus vai nos mostrar o que temos que fazer. Uma coisa que eu descobri no ministério é que existem críticos como Sambalate e Tobias.
O objetivo deles é frear o avanço do reino. Quando lidamos com Sanbalat e Tobias, temos que ter posturas de fé, coragem, enfrentamento do jeito certo. Mas por vezes vamos encontrar no caminho pessoas que nos criticam e são apenas ovelhas feridas. O ferido, o machucado, ele fere. E não adianta você brigar com ele, ele vai ficar mais machucado só. E aí quando Deus mostra isso pra gente, o nosso olhar muda. O olhar de julgamento vira olhar de compaixão. Esses dias alguém estava me falando e criticando, desandando a coisa, aí o Espírito Santo me falava: ei, ele é uma ovelha ferida. Ei, é só uma ovelha ferida. E sabe, começou a brotar no meu interior um amor inexplicável. Quando abri a minha boca, não foi para rebater, foi para tratá-lo. Eu vi aquele irmão se dobrando, chorando na minha frente. Era apenas uma ovelha ferida. Ore por aqueles que te criticam, interceda por eles, peça a Deus em favor deles. Por fim, por vezes Deus vai mostrar para nós o tratamento. E enquanto Moisés orava, Deus mostrou como ele deveria tratar Miriam. E o tratamento era complicado. Tirar ela do acampamento, deixá-la isolada, fazer isso com uma irmã. De certa maneira é uma exposição. Mas Moisés obedeceu a Deus. E sabe o que aconteceu? A sua liderança foi honrada ainda mais. Ele foi ainda mais autorizado. E Deus tratou a vida da sua irmã. Preste atenção aqui. Quem lidera, olhe para mim agora, isso é sério. Por vezes Deus vai nos dar missões complicadas. Às vezes disciplinar, tratar determinadas pessoas não é fácil. Mas toda vez que um líder, quando Deus manda ele confrontar, ele não o faz, ele perde a sua autoridade como líder. Existem conversas difíceis que você está evitando, e Deus está falando para você: vai lá e resolve, conversa, chegou a hora, eu estou mandando você fazer. Tem que ter confronto, e você está evitando. Por quê? Porque é desconfortável. Ei, preste atenção, obedeça a Deus, senão você vai perder toda a sua liderança. Agora, quando Deus começa o tratamento na vida do outro, olha para mim, não atrapalha, em nome de Jesus. Não atrapalha. Porque às vezes Deus começou a tratar, mas quem não deixa tratar é a gente. O pastor Ranulfo está aqui. Quantas vezes Deus começa a tratar um jovem que tem um problema de vícios, mas pela característica da doença, as pessoas que têm problemas assim normalmente manipulam, mentem. E aí os pais não deixam o filho passar pelo tratamento, eles vão lá e atrapalham. Ei, talvez Deus esteja tratando a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, e você está atrapalhando. Tem que ficar os 7 dias lá, tem que completar o tratamento. Deixa Deus, tinha um amigo meu que falava assim: deixa Deus ser Deus na vida dele. Deixa Deus ser Deus na vida dos teus. Agora deixa eu te contar uma benção. Quando a gente faz desse jeito, Deus restaura a vida dos nossos. Miriam voltou para o acampamento curada, restaurada. Ei, os seus vão voltar para casa curados, restaurados, em nome de Jesus, aleluia. Tem que aprender a lidar com as críticas. Leva elas até a cruz, e você vai encontrar graça e favor de Deus para você. Sabe o que eu quero desafiar essa igreja a fazer nos próximos dias? O que vai sair da tua boca é elogio, é incentivo.
Eu não sei se você vai sair daqui, comer uma pizza, sair para fazer alguma coisa. Peça para Deus te dar olhos bons. Tudo que é puro, tudo que é amável, e procura o bom. Sabe? Talvez um garçom vai te atender lá, se ele te tratar bem, chama o gerente, elogia, dá uma palavra de incentivo. Ele está saindo tarde, indo embora, você tem que elogiar. Eu nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, nós fizemos um encontro de líderes de outra cidade. Eu levei vários líderes daqui, e nós fomos tomar café. E a pessoa que nos atendeu ali no estabelecimento comercial fez com uma disposição. E quando chegou na hora de pagar a conta, eu vi que tinha uma cestinha, era o caixinha dos funcionários. E eu elogiei aquela funcionária e disse: olha, hoje nós queremos abençoar você. E então, por dinheiro, incentivei todos ali a fazerem o mesmo. E as pessoas iam passando, iam pondo dinheiro no cestinho e elogiando a menina. Sabe o que eu vi? Do outro lado do balcão, eu vi aquela moça chorando. Como é bom encorajar os outros na balança da minha vida. Eu quero que o encorajamento pese mais do que as críticas. Eu quero que os meus filhos conheçam assim, como um encorajador. Que a minha esposa me conheça assim, como um encorajador. Eu quero que as minhas ovelhas me conheçam assim. Eu quero encorajar você a viver coisas novas e maiores com o Senhor. Quantos querem trocar as críticas pelo encorajamento? Fica de pé no teu lugar assim. Vamos fazer um exercício aqui. Isso. Faz assim com a sua mão. Levanta assim as... Agora olha para o céu e pergunta para Deus: Senhor, o que está pesando mais na minha balança? Eu sou um encorajador ou sou um crítico? Agora fica quieto e escuta Deus falar. Pergunta com sinceridade. Eu não sei o que você ouviu, mas olhe para mim. Eu sei o que você vai ser a partir de agora. Hoje, um marido encorajador nasceu nesta casa. Hoje, um filho encorajador nasceu nessa família. Hoje, uma esposa encorajadora nasceu nesse lar. Hoje, um chefe encorajador surgiu nessa igreja, nasceu neste lugar. Hoje, Deus levantou encorajadores nessa cidade, e nós vamos viver coisas maiores de Deus para nós. Quantos querem isso? Amém? Vamos orar. Pai querido, nos ajuda. Deus, como eu quero encorajar meu filho, minha filha, minha esposa. Como eu quero ser um encorajador de líderes. Como eu quero levantar pessoas com o que sai da minha boca. Como eu quero ser um encorajador na minha família, que com as minhas palavras ajudam eles a viver um futuro melhor, alcançar seus sonhos, seus objetivos. Me ajuda, Pai, me ajuda. Eu quero pedir que nessa igreja o Senhor faça nascer encorajadores como Barnabé. Gente que levanta, que dá as mãos, que motiva, que leva os outros a um lugar melhor. Pai, eu quero pedir, se existem críticas que saem da minha boca e são pecado, que o Senhor me trate agora em nome de Jesus. Que nenhuma crítica tola saia da minha boca. Que nenhuma crítica que representa maledicência saia da minha boca. Que nenhuma crítica que representa o meu ego inflamado, o meu egoísmo, possa sair dos meus lábios. Mas que a palavra que é útil para edificar e abençoar, sim, Pai, me ajuda, me ajuda. Que as palavras que saem da minha boca revelem Cristo. Me ajuda a viver como Ele. Levanta encorajadores neste lugar. Continua orando aí onde você está. Ei, se você veio aqui, eu quero te apresentar o maior encorajador que já existiu. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente.
para encorajar pessoas a terem comunhão com Deus. Quando encontramos Jesus, sim, na nossa vida, quando entregamos a nossa vida a Ele, temos o privilégio de recebermos o encorajamento dEle todos os dias. Todos os dias eu vou para o meu lugar de oração, e quando eu estou triste, desanimado, eu recebo o encorajador do meu pastor, que é Cristo. Quantas vezes eu não sei o que fazer e Ele me mostra caminhos que eu não sei. Ei, deixa eu te dizer algo: se Jesus tomar o volante da sua vida, o controle da sua vida, você vai se tornar um encorajador. Nós só conseguimos fazer isso com a ajuda dEle. Eu achava que Jesus tinha morrido quando eu estava no começo, e eu não entendia que eu podia ter um relacionamento com Ele hoje. Jesus para mim era um profeta, um grande líder, mas eu não entendia que Ele tinha ressuscitado dos mortos, e eu podia me relacionar com Jesus. E então um dia um amigo me explicou: Jesus está vivo, Ele pode sim falar com você hoje. Quando eu entendi isso, eu entendi que era pecador, pedi perdão dos meus pecados, e entendi que eu podia ter um relacionamento com Jesus. Eu falei: eu quero isso. Confessei os meus pecados, entreguei minha vida ao Senhor, e eu recebi o Espírito Santo na minha vida. E hoje eu posso te dizer, eu conheço Jesus. Ele está vivo. E como eu gostaria que você conhecesse Ele dessa forma, que Ele tomasse o volante da sua vida e dirigisse, sim, governasse ela. Você vai percorrer caminhos que você sozinho não faria. Você vai agir de maneiras muito diferentes do seu habitual, mas vai surgir um encorajador em você. Se hoje você está dizendo: eu quero conhecer Jesus desse jeito aí que você está falando, eu quero que Ele me pastoreie, que Ele dirija os meus passos, eu quero ouvir Deus. Então tá, hoje eu quero orar por você. Você tem que confessar que é pecador e que acredita nele, acredita que Ele morreu e ressuscitou, e pedir: Espírito Santo, mora em mim, governa a minha vida. Se você fizer isso, hoje mesmo o Espírito Santo vai morar em você, e Ele vai começar a te convencer do que é certo e errado, dirigir os seus passos. Se hoje você ouviu essa palavra e está dizendo: eu quero ter um relacionamento com Jesus desse jeito. Aonde você está? Levanta tua mão bem alta, eu quero orar por você. Isso, bem alto, pode levantar isso. Tem muitas pessoas que levantaram as mãos. Quero te pedir um favor, enquanto a música toca, você que levantou tua mão, vem para cá, vem aqui na frente, pede licença, pode vir. Vem com a esposa, vem com os filhos, vem todo mundo, pode vir. Todo mundo levantou a mão, vem para cá, não tem vergonha. Pastor, o que você vai fazer? Eu só vou orar por você. Pode vir. Enquanto as pessoas estão vindo, eu quero que vocês comecem a aplaudir essas pessoas que hoje... Venha agora, em nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha. Tem mais gente. Vem agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Vem para cá. Você está na galeria, desce aqui pelas escadas. Eu quero orar por você. Hoje Jesus vai tomar o comando. Você vai voltar diferente. A presença dele na tua vida. Vem, tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora, em nome de Jesus. Vem agora. Aleluia. Isso, venha, nós esperamos. Vem para cá, isso, desce lá do fundo, lá de trás. Isso. Quer ir com a esposa? Você levantou a mão, o amigo está do lado. Vem junto, pode vir, traz para cá. Vamos orar junto aqui agora. Aleluia. Isso. Quanta gente. Aleluia. Você que veio aqui agora, eu vou fazer uma oração simples. Quero que você ore comigo. Amém? Feche seus olhos assim, repete comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu me arrependo.
Eu quero seguir os seus passos. Eu quero entregar o volante da minha vida nas tuas mãos. Me dirige, me lidera. Espírito Santo, vem morar em mim. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, sela agora esse compromisso com o selo do teu Espírito. Que agora os meus irmãos sejam visitados pelo poder do alto. E eles possam ser despertados para uma nova vida. Faz nascer de novo, Pai. Derrama a tua graça, o teu favor, o teu poder aqui. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, que coisa linda. Você que veio aqui na frente, você vai receber esse convite para um café. Vai ser um café especial. Passa lá. A gente quer te instruir como continuar caminhando com o Senhor. Quem foi abençoado aqui hoje? Essa semana você vai encorajar mais do que criticar, amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um resto de domingo abençoado, uma semana linda. Canta a Deus enquanto terminamos o culto. Celebra Ele.